Boa tarde para quem está chegando, para quem está conosco. Boa tarde para aqueles que estão vindo pela primeira vez, pelos que já acompanham o Literanálise conosco. Essa é uma atividade que nós temos pelo Fórum do Campo Lacaniano, do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou Ticiane, sou membro do Fórum, e nós temos essa atividade, né, o Literanálise, que é para discutir aí, refletir, pensar, não é? A literatura e a psicanálise, que são aí duas áreas, né, que estão sempre juntas. Eu queria agradecer, não é, aos colegas do Fórum do Campo Lacaniano, que estão sempre participando, e hoje não é diferente. Temos aqui a nossa colega, a Nathalie, que vai hoje fazer a transmissão, ela que Bom, enfim, vou apresentar aqui primeiro o livro, não é? Depois eu apresento a Nathalie, porque a gente tem um livro também muito legal para falar hoje. Espero que vocês tenham lido, não é? É, Quem não leu, provavelmente já ouviu falar, porque é um livro bastante conhecido. Hoje a gente vai falar então sobre Dois Irmãos, não é? Que é um romance brasileiro escrito pelo Milton Ratum. Alguns falam Ratum, outros falam Atum, eu nunca sei direito como é que é a pronúncia, não é? Mas ele é um livro bastante conhecido, ele foi lançado em 2000. É um livro premiado, ele ganhou o prêmio Jabuti em 2001, né? E ele trata de relações familiares, né? Sobretudo a relação aí conturbada de dois irmãos, né? É uma família de ascendência libanesa que vive em Manaus. E é um livro aí, uma obra literária que trata de várias coisas, né, Nathalie? Até quando a Nathalie falou que ia falar desse livro, eu falei, nossa, tem tantas possibilidades para falar dele, né? Qual será que a Nathalie vai escolher? Porque ele trata de ciúmes, de rancores, de inveja, orgulho, morte, né? Mas eu acho que principalmente de muito desejo. E quem vai falar para a gente é a Nathalie Bezerra. A Nathalie é psicanalista, colega nossa aí, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul, também membro do Ágora, Instituto Lacaniano, e a Nathalie é associada ao Instituto Nós. Depois você podia falar um pouquinho para nós, Nathalie, o que é esse instituto. Então, eu vou passar a palavra para a Nathalie, ela vai fazer a exposição e depois eu abro para a gente conversar, né? Para a gente discutir, perguntar, fazer reflexões, não é? Eu falo que o literanálise é esse momento aí para a gente bater um papo e fazer aí uma prosa gostosa. Nathalie, está contigo então a palavra. Obrigada por você estar aqui conosco. Sou eu quem agradece o convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde gelada, mas para a gente discutir esse livro, vou dizer assim, que dá muito pano para manga. Né? Realmente ele aborda muitas questões e foi um desafio escolher assim um ponto de vista ou algo para destacar para a gente trabalhar mais hoje, pensar nesse contato com a psicanálise, né? Mas eu acabei escolhendo um caminho aí que é da paternidade, de uma questão do que é um pai, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Eu vou começar contando um pouco da história do autor, que é o Milton Ratum, porque eu acho que a história dele acaba se refletindo na obra e na forma de escrita que ele faz, né? Que ele produz. Então, o Milton Ratum, ele é um escritor brasileiro que nasceu em Manaus em 1952. Ele é filho de um imigrante libanês e de uma brasileira amazonense, né? E o Milton, ele passa a infância e a adolescência em Manaus, mas ele vai para Brasília aos 15 anos, mais ou menos, onde ele passa lá, ele fica até os 18, 19, e aí ele é aprovado na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então ele vai para a USP cursar arquitetura e, de alguma forma, essa escolha profissional dele se reflete, aparece nesse estilo de escrita dele, porque eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas ele tem uma capacidade de fazer com que a gente entre nesses espaços, produz uma imersão, assim, eu me sentia em Manaus, né? Fiquei com muito desejo de conhecer Manaus a partir disso, e ele descreve, né? Ele tem uma coisa de uma memória, assim, essa relação com a história,
e ele faz isso de uma forma brilhante. Até retomando agora Dois Irmãos, que inclusive foi um livro que eu li pela primeira vez no ano passado, dentro de um projeto que funciona dentro do Instituto Nós, que você até perguntou, Tiziane, que é um instituto aqui de Campo Grande, mas também de Porto Alegre, e na verdade a gente tem associados em várias partes do Brasil, mas que também lá a gente faz uma interface assim, entre a psicanálise, a sociedade, cultura, um espaço de transmissão, de pesquisa, a gente tem uma rede de pesquisa, e é um lugar assim que a gente começou esse como um clube de literatura, né? Com o nome de Cartografias Literárias, que a gente percorre os espaços da cidade para fazer esses encontros e discutir literatura. E esse livro foi proposto no ano passado e fizemos um encontro para conversar. E assim, eu fui arrebatada pela leitura, fiquei encantada. A discussão foi muito rica. Aconteceu isso, a gente foi para muitos lugares, assim, e cada um foi fisgado num ponto diferente. E eu falei, nossa, quando a Tice retomou o Literanálise, eu falei, eu quero falar desse livro que me tocou muito, eu queria que mais pessoas pudessem ler também o Milton Ratum, esse escritor brasileiro, assim. E aí, na leitura, eu, de alguma forma, eu tinha, num período próximo, não sei, eu li a Alice, do John Fosse, que ganhou, John Fosse é um recente Nobel de Literatura, né? E, de alguma forma, os estilos se assemelharam para mim, assim, e eu fui pesquisando mais sobre o Raton, que é realmente um escritor muito premiado, muito reconhecido, né, pelos seus trabalhos, que ele não tem uma obra muito extensa, mas os seus livros são muito premiados. E aí eu vi até um comentário assim que se o Brasil fosse levar um Nobel de Literatura por agora, assim, o Ratum seria um belo candidato, né? Porque ele é genial assim o que ele faz. Então, esse que começa com o relato de um certo Oriente, aí eu tenho alguns deles, o Cidade Ilhada, mas aí o Dois Irmãos, e esse que eu tive acesso que um colega emprestou, que é o graphic novel, a história em quadrinhos do Dois Irmãos, que foi adaptado pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá, que são gêmeos, Ai, que legal, esse eu quadrinistas. não conhecia, Nathalie. Aham, é muito legal, gente, é incrível. É maravilhoso de ler, assim, a arte é belíssima, a história é muito bem contada e foi muito rico. E Dois Irmãos é essa obra que foi muito adaptada também, né? Que tem, Qual que inclusive, é vocês esse podem ir me livro, Nathalie? interrompendo. Aqui, ó. Ele é a história em quadrinhos do Dois Irmãos, ó. Tá vendo? Ah, tá. Ilustrado e tal. Então é muito gostoso de ler, muito interessante. Bom para ler com as crianças também. E virou minissérie da Globo, também esse livro. Eu acho que tamanha a capacidade do Milton da imagem, né? Essa coisa de transmitir o visual. E eu acho que isso tem a ver com a formação dele de arquiteto. Porque ele até conta que para fazer o relato de um certo Oriente, para fazer o Dois Irmãos, ele desenha a planta da casa, né? Ele pensa nesses locais, né? O trabalho dele, essa sensação que ele produz na gente de imersão nos espaços, eu acho que é muito calculado, assim, é algo de uma habilidade mesmo, não é por acaso que a gente se sente andando pelos espaços da casa, da cidade, e Manaus quase como uma personagem também ali da história, né? Que a gente vê se transformando ao longo do tempo, essa Manaus que vai perdendo os igarapés, né, e que vai sendo invadida pela Zona Franca, e depois essa cidade flutuante que é derrubada. Então, tudo isso vai aparecendo no texto dele e nessa relação com o espaço, né? O Ratum tem mais de 400 mil exemplares de livros vendidos no Brasil, então ele é muito lido. E recentemente ele entrou para o vestibular da FUVEST, o que me deixou muito feliz, porque significa que mais leitores e leitores jovens vão ter acesso a essa literatura, né? Eu achei muito engraçado, eu fui assistir algumas entrevistas dele e ele diz assim que ele às vezes escuta algum escritor dizendo assim, eu sento e escrevo. Ele fala, gente, eu acho isso uma lorota, uma balela. Como assim
senta e escreve, né? É um trabalho que dá. É muito mais sentar e não escrever do que sentar e escrever. E ele escreve os textos dele à mão, e aí depois é que ele vai passar isso, vai digitar, daí ele imprime, ele corrige no papel, depois ele digita novamente. Então, é um trabalho artesanal e muito lento. Ele diz que se queixa muito, fica irritado com a lentidão dele para produzir suas obras, mas eu acho que ele faz um trabalho muito brilhante, assim, de resistência a essa pressa, esse imperativo de lança, 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 fez sucesso, tem que lançar outro, tem que lançar outro. Ele vai no tempo dele, né? E ele fala muito sobre isso também, sobre os efeitos do tempo. Eu acho bonito, assim. Tem uma peculiaridade na obra do Raton que é, para quem... Bom, vai ter spoiler, não tem jeito, né? Porque a gente vai discutir o livro. Mas uma grande pergunta do livro é quem é o pai? Quem é o pai do narrador, que é o Nael? E essa pergunta não é respondida ao longo do livro, esse é um mistério que é sustentado, né? E ele diz assim, o Milton, fala assim, eu não poderia responder porque eu não sei quem é o pai. Então, ele é alguém que se inspira muito no Machado de Assis, é um grande admirador desse mestre, assim, e ele diz que é isso, assim como não dá para saber se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, não dá para saber se o pai do Nael é o Omar ou é o Yakub, né? Então, é uma coisa que fica como um mistério. E eu achei bonito que ele diz assim, que é... Deixa eu encontrar aqui. Tá. Ele fala que recentemente, conversando com uma leitora, ele descobre que até o Halim poderia ser o pai. Que ela mostra para ele, assim, o Halim, que é o avô, né, poderia ser o pai do rapaz, assim, que ele não tinha imaginado isso, mas essa leitora mostra para ele, ele fala assim, realmente, tá aí. É uma possibilidade, né? Mas então, ele está muito aberto a isso. E ele, com uma maestria, assim, para mim, ele sustenta o que é insabido. Ele diz, assim, que a literatura não deve explicar, que o objeto de trabalho dele, muitas vezes, é uma recomposição de vozes silenciadas, uns gestos invisíveis, assim, uns objetos que poderiam desaparecer, poderiam se perder para sempre. Então, a impressão que dá é que ele mais insinua do que de fato diz, né? E ele diz assim que o segredo para ele é não entregar tudo ao leitor, porque literatura não é tese, não é panfleto ideológico. Ele diz que interessa muito mais a ele que o leitor se pergunte. Então, que ele procura dar margem para a imaginação, para a fantasia. Né? E ele diz que o valor da literatura para ele está no que poderia ter sido. Então, eu acho isso muito bonito e aparece muito na obra, que a gente fica com um monte de pulguinha atrás da orelha e questões e pensando assim, nossa, poderia ter sido diferente em muitos momentos dessa história, né? E que a partir dessas perguntas, ele quer que o leitor se pergunte, será que isso poderia ter acontecido? E a partir disso, a gente pode fazer esse movimento de conhecer tanto a história, quanto a realidade, quanto a nós mesmos. E eu fiquei pensando que nisso, a literatura e a psicanálise confluem bem, né? E eu diria até mais um pouco, que é com as perguntas que a gente pode também se desconhecer, que a gente pode produzir um estranhamento naquilo que é o mais familiar, né? E é desse estranhamento que se trata também nessa obra, porque a gente tem uma identificação entre opostos, são dois irmãos gêmeos idênticos, opostos. Eles são idênticos na aparência, mas têm umas posições subjetivas muito diferentes. E eu ficava pensando assim, imagina que coisa esquisita deve ser ter uma rivalidade mortífera com o seu próprio duplo. Né? Que como é que é odiar o outro que é você mesmo, assim, na aparência? Né? Que nó que deve dar isso, assim. Mas, rapidinho no livro, logo no começo, o Raton dá um jeito de distinguir os gêmeos. Ele faz uma marca, uma cicatriz, que é fruto de um ímpeto de ciúme causado por um desejo coincidente. Os dois gêmeos se apaixonam por Lívia, né, que é a sobrinha lá de uns vizinhos deles. Mas quem conquista o beijo da gata, assim, é o Yakub. E aí
o Omar, que é o outro gêmeo, não suporta ver essa cena. Quebra uma garrafa e rasga o rosto do irmão. E aí é com esse rosto rasgado do Yakub que a trama se inicia. Assim, na verdade, é um segundo momento de início, porque é muito curioso. Não é um epílogo, assim, mas é um epílogo, não, um prólogo, né? Que vem antes. Mas é quase isso, porque a gente tem um recorte, assim, um vislumbre do fim da história logo no início. Então, bem a gente abre o livro e tem a história começa com a Zana tendo que deixar tudo, né? E é o fim, é o que acontece lá no final da história, é o que aparece aqui no início. Né? Essa Zana, mãe dos gêmeos, sozinha, no fim da vida, se perguntando, na verdade perguntando para a filha, assim, dizendo: meus filhos já fizeram as pazes? E aí a gente já sabe que lá no fim da vida eles ainda estavam rivalizando, eles ainda estavam brigados, não tinha essa paz, né? Em seguida, já começa o Yakub retornando do Líbano. Então, eu vou só dar uma situada um pouco assim na história, porque a impressão, o livro ele não tem uma linearidade temporal. A gente começa no fim, aí depois ele vai meio que para o meio da história e vai para o começo, e fica saltando no tempo, né? Até conversando, estava pensando sobre como parece muito um discurso em análise, assim, de alguém que está elaborando suas questões, aí associa alguma coisa e vai falar dessa alguma coisa. Daí volta, não, vou voltar a falar disso aqui. E vai fazendo esse movimento de vai e vem no tempo, nesse esforço de juntar retalhos e subjetivar a própria história, assim, né? Que é o que vai aparecer no final, que o narrador está fazendo, que é juntar as poesias do professor, os diários, essas folhas recortadas, tudo isso investigando a própria história. Assim. Então, é uma história de uma investigação também, né? E esse narrador tão peculiar que eu acho que o autor escolhe, que é o Nael, né? Mas a gente só vai descobrir o nome dele lá mais para frente. Então, a linearidade não é cronológica, né? Não tem isso. Então, eu percebi que depois eu escrevi um resuminho, alguma coisa para falar aqui, eu percebi que ficou assim, nossa, eu vou para frente, eu volto, mas foi fruto do livro. Realmente, ele faz esse movimento de lançar para o futuro e voltar, e a história vai se compondo assim como um quebra-cabeças, né? Mas o Jacob está retornando do Líbano, depois de ter sido obrigado a se separar de tudo que ele conhecia. Então, aqui já tem uma situação esquisita, controversa, que é o Omar, o caçula, de gêmeos. É bom lembrar isso, que eles eram gêmeos. Então, o que a gente chama de o caçula e o mais velho são minutos de diferença. Né? Já são minutos que se fazem suficientes assim, para marcar essa diferença. O Omar, que é o caçula, tinha cortado ali o rosto do Yakub, faz essa marca. Os pais, temendo que o Yakub fosse revidar isso, fosse fazer uma violência muito maior com o caçula, despacha. O pai, o Halim, eu vou dizer assim, Halim, mas também não sei se é Halim ou Alim. O Halim quer despachar os 2 filhos para o Líbano, que é a terra natal dele. Mas a Zana, que é a mãe, bate o pé, insiste muito e fala: não vai mandar os 2, não, e deixa mandar só o Yakub, a vítima. Então, imagina que coisa na cabeça desse... Era um menino de 13 anos, né? Ele foi vítima desse ciúme da violência e é ele quem é despachado, como se fosse o criminoso extraditado, assim, né? Então, a primeira grande pergunta para mim do livro é por que ele e não o caçula? Mas a gente logo já vai entendendo, né? O Halim, que é o pai, queria ter enviado os 2, a mãe não deixou. E a Domingas, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre quem é a Domingas, num dado momento ela diz assim: o Halim foi um molenga, né? Porque ele não foi capaz de impedir que a Zana deixasse um e mandasse o outro. Ele não teve força, não teve voz ali para despachar os 2 filhos ou para que os 2 ficassem. Um banana, a gente pode falar assim. E isso é importante nessa relação da mãe e do filho, da Zana e do Omar, que é também uma relação muito incestuosa,
né? Muito erotizada. A gente vê ali, chega a dar uma agonia às vezes. Assim, mas o que é isso, gente? O cara era um homem, eles estavam lá dando banho, limpando e não sei o que no Omar, né? O fato é que o Omar fica em Manaus e Yaqub vai para o Líbano. Isso por 5 anos. E nesse período, o Omar é tratado como filho único menino, né? Porque tem uma irmã mais nova, que é a Rania. E passa esses 5 anos, Yaqub volta, e pra gente entender, eu acho que essa cena demonstra a personalidade da Zana, assim, porque o filho tá chegando de Manaus, o pai vai ao Rio de Janeiro buscar o filho, estão chegando em Manaus, ela suborna, ela dá um dinheiro pro funcionário do aeroporto para ela conseguir entrar no avião pousado, recém-pousado, para poder recepcionar o filho dentro do avião. E aí beija esse filho e abraça e faz toda uma cena, assim. Então ela era alguém que fazia o que ela queria, né? Não tinha alguém que pudesse muito frear o desejo da Zana, assim. Mas não, já no caminho para casa ela estranha o filho, porque daí o Yaqub não fala, ele só observa, ele tá muito distante, assim, muito frio. E ali já começa essa coisa do silêncio, que também me chama muita atenção, porque tem muitos silêncios na história, tem muitos não ditos, né? E fiquei pensando, como é que deve ter sido isso pro Yaqub? Ele vai para um outro país onde ele não conhecia ninguém, ele nem falava a língua muito bem, fica lá 5 anos e aí volta e tem essa recepção grandiosa assim, mas é isso, é a mãe que escolhe que o outro fique, que ele vá, né? Eu vou resumir um pouco alguns personagens da história, mas que eu acho importante para falar da coisa do pai, né? Que é o que eu quero abordar um pouco mais. Mas os pais desses gêmeos e da Rania, desses 3 filhos, são Zana e Halim. E Halim é um homem muito apaixonado pela Zana. Isso a gente percebe, assim, uma coisa de louco, né? Esse homem é maluco por essa mulher, é um desejo insaciável. E ele é muito explícito quando ele diz que ele não quer ter filhos. Ele não queria ter filhos. Ele pensava que os filhos iam atrapalhar o deleite dele com a esposa. E errado ele não estava, porque foi isso mesmo que aconteceu. E ele acaba cedendo a coisa de ter filhos porque a Zana insiste muito e ele concordava. No fim, tudo que a Zana dizia, ele concordava para ele poder desfrutar da Zana, né? Porque ele não podia perder a Zana. E eu vou abrir aspas aqui para a gente ver o tamanho da quase uma repulsa, assim, ele não queria realmente. Ele diz assim, o Halim, né? Não, é o Nael contando o que o Halim diz. Não queria ter filhos, não queria 3 filhos, aliás, se dependesse da vontade dele, não teria nenhum. Repetiu isso várias vezes, irritado, mordendo o bico do narguilé. Podiam viver sem chateação, sem preocupação, porque um casal enamorado sem filhos pode resistir à penúria e a todas as adversidades. O Halim dizia assim, um filho é um desmancha-prazer, né? Era isso um filho para o Halim. E isso tem os seus efeitos. Ele dizia que os filhos iam desarmar a rede dele e da Zana. Né? Até tem uma passagem que eu acho marcante, assim, que o Halim vê o Omar com o corpo colado, assim, na Zana dormindo, pequena, assim, dormindo junto na cama, e ele está emputecido, revoltado com isso, assim, porque é o corpo da mulher dele, assim, então mas ele não separa, exatamente, né, ele não faz essa barra, né, que eu vou falar mais pra frente um pouco. E esse livro fala de relações incestuosas, de uma rivalidade quase insuperável, quase não, fica insuperável entre os irmãos. Tem um estupro da Domingas, que é essa agregada, assim, quase da família, que é alguém que está ali o tempo todo servindo essa família e que investe, né, passa a sua vida ali servindo a eles e não tem sua liberdade, né? Fala da decadência da casa, da loja, assim, que vai entrando em declínio, assim como Manaus também vai sendo invadida por imigrantes que
vai ficando evidente assim que a cidade vai crescendo, mas a cultura local vai mirrando assim. E ao mesmo tempo o sudeste brasileiro se desenvolvendo, porque é isso que mais para frente um dos irmãos vai para São Paulo e fica muito bem, muito próspero financeiramente. Mas bom, tenho vários atravessamentos aí, mas eu queria também ouvir de vocês como é que vocês foram atravessados por essa leitura. E disse que ia falar sobre o que é um pai, né? O que faz um pai, né? E pode alguém ser filho de ninguém, como aparece na história? O Nael é esse que não se sabe quem é o pai. Né? Ou em um momento o Halim diz que o Nael é filho da casa. Como pode alguém ser filho da casa? Não é? Fiquei com essas questões. A relação paterna e essa coisa da paternidade começa já lá na Zana com o pai dela, com o Galib, que tinha um restaurante, era um cozinheiro de mão cheia, imigra do Líbano para o Brasil quando a Zana tinha 6 anos de idade, ela vem junto com o pai, porque ela perde a mãe lá e eles vêm. Né? Zana acaba conhecendo a Halim, aí tem toda uma história de uma poesia, o Halim conquista a Zana com poesia, é muito bonito, assim, com os gasais, assim, então é uma história muito romântica, é de alguém muito apaixonado, assim, é encantador, eu acho muito erótico o livro também, assim, né? Você vê muita paixão, muito movimento. E o que acontece, né? Por que a Zana, essa mãe, trata esses gêmeos de uma forma tão diferente? O que acontece é que nasce primeiro o Yakub e alguns minutos depois vem o caçula. E o caçula nasce mais frágil, mais mirrado um pouco. E ele adoece nesses primeiros meses de vida. E a Zana fica com muito medo de perder esse filho. Né? E aí começa essa coisa dos cuidados, esse zelo excessivo, um mimo doentio assim, dessa mãe, que via essa fragilidade no filho, uma morte iminente, esse filho podia morrer, então ela volta esses cuidados. E aí fica esse filho preferido. Né? E aí eu lembrei que a Zilda Machado, que é a ME da nossa escola, né, do fórum, ela diz assim, o filho preferido. Porque eu fiquei pensando que é isso, o Omar, esse caçula, ele é preferido, ele por ser frágil, recebe um tratamento especial que vai desembocar em alguém muito frágil no futuro, assim, ele não consegue se virar, ele fica enroscado, ele não consegue sair da esbórnia, assim, da gandaia, ele é alguém que fica muito escravo do próprio desejo, assim, muito hedonista, coisa dos impulsos, não cresce na vida, assim, de alguma forma fica meio, não sei, não diria nem adolescente, assim, mas de alguém que se organiza pouco, assim, é que ele está muito esparramado, né, não consegue se orientar. Então, a Zana perde esse pai dela, de quem ela era muito próxima, e sofrendo com esse luto e tal. Vou contar um pouquinho só da história da Domingas, porque a Domingas é essa que ela vem para casa da família uns 2 anos antes dos gêmeos nascerem. E ela é uma beleza de Cunhatã, aqui eu estou citando um pedaço do livro. Uma beleza de Cunhatã, uma órfã batizada e alfabetizada, meio escrava, meio ama, louca para ser livre, vivendo nos fundos da casa, o infame quartinho da empregada, onde dormiam seus sonhos de liberdade. Isso tem um pedaço do que eu disse também. E aí entra a questão da escolha do narrador. Porque quem narra essa história pra gente, e a gente vai descobrir lá pelo capítulo 4 ou 5, é o filho da Dominga, é o Nael. E esse é o filho que ninguém sabe quem é o pai. Sabe que é um dos dois gêmeos, né? O Jacob e o Omar, mas a gente não sabe quem exatamente. E aí o Nael vai contando essa história, dá para perceber assim um ressentimento no Nael, porque ele fala assim que minha mãe é louca para ser livre, isso são palavras mortas. Ninguém se liberta só com palavras. Né? Ela me olhava cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar.
Então aparece aí de novo a coisa do silêncio, né? A Domingas é essa que não fala o que aconteceu exatamente com ela. Até a cena do estupro que o Omar, né, fez com ela, ela não conta exatamente o que aconteceu. Ela diz assim, que ela gostava muito do Yacub, mas com o Omar, ela diz assim, com o Yacub eu queria, para dizer, com o Omar eu não queria. E que uma vez ele entra lá bêbado e força. Mas ela não entra em muitos detalhes, não é muito explícita, né? Então, são muitos não ditos. É o Nael nessa busca da sua própria história, na sua verdade, assim, para ele poder saber. Porque e ele se pergunta em vários momentos assim, mas quem é meu pai? Eu sou e não sou filho do Iaco. Ele diz assim. Então, como é que funciona isso, né? De alguém que está se perguntando dessa paternidade. E aí, bom, eu poderia falar muito mais, mas eu dei uma olhada aqui no tempo. Eu queria falar com vocês também, queria saber o que é que vocês acharam e deixar um espaço para a gente poder trocar aqui. Mas vou falar um pouco só da questão do pai. E aí essa coisa do Halim que deixava a Zana fazer o que quisesse, assim, não que ele pudesse fazer muita coisa, porque a Zana é essa personagem muito potente, assim, alguém realmente que ela era dona de si e ela tinha essa relação com o Omar muito colado, esse caçula muito próximo, né? Mas o que é um pai para psicanálise, e aí pensando lá com Freud no Totem e Tabu, esse pai da horda primitiva que podia tudo e instaurava a lei. Mas depois, pensando com o Lacan, a gente vai pensar um pai real, um pai imaginário, um pai simbólico. Mas o que eu quero falar aqui é desse pai que o Lacan fala lá pelo Seminário 5, que interdita a mãe, né? Porque eu acho que é esse que a gente vê meio bambo aqui, ou como diz a Domingas, meio molenga. Porque é um pai que faz... O Lacan coloca uma cena que é imaginar uma crocodila, né, com a boca aberta, pronta para engolir o filhote. E o pai é esse que põe uma trave, uma barra, para impedir que isso aconteça. E a Zana engole o caçula. A Zana engole o Omar, assim, em vários momentos. Ele foge, ele tenta e ele vai. Claro que também tem uma posição dele, né, uma escolha dele, que ele podia muito bem não voltar, mas ele volta. Mas ela vai buscá-lo, assim, então ele conhece outras mulheres, ele vai festar, ele é muito baderneiro, mas a Zana vai lá, manda buscar e ele volta. Ou ele apresenta uma namorada em casa, a Zana rivaliza com ela, despacha. Manda alguém pagar um dinheiro para eles venderem a casa. É essa que bota as possíveis pretendentes assim do Omar para correr. O filho tem que ficar para ela. Ela diz assim, que você tá de feitiço, isso é coisa de feitiço de mulher. Você vai jogar sua vida fora por causa de mulher. E esse filho vai ficando ali debaixo, na barra da saia dela. E eu quero ler para vocês um pedacinho para a gente entender um pouco mais de como é que era essa dinâmica deles, né? Esse Omar era um farrista, né? Boêmio e tal. Aí, tá na página 88. Diz assim: quando Omar esborneava, era um transtorno. Às vezes vinha tão chumbado que perdia o equilíbrio e tombava, anulado. Mas se entrava meio lúcido, com força, para mais algazarra, acordava as mulheres. Eu acho curioso que é isso, ele acordava as mulheres. E lá ia eu, isso é o Nael contando, né? Lá ia eu ajudar Zana e minha mãe. Traz uma bacia de água fria, o braço dele tá sangrando, corre, pega o mercúrio cromo. O cara dava trabalho, né? E tinha todo um cuidado para não acordar o Halim, que é o pai. O pai tava dormindo. Pega um pouco de água, ele precisa tomar um chá. Não paravam de pedir coisas enquanto o caçula se contorcia, arrotava, mandava todo mundo a merda, se exibia. Era um touro. Agarrava minha mãe, bolinava, dava-lhe um tapinha na bunda. E eu pulava em cima dele, queria esganá-lo. Ele me tacava um safanão, depois um coice, e aí era uma gritaria geral. Todo mundo se intrometia. Zana me despachava para o quarto. Domingas me socorria, chorava, me abraçava. Rânia, que é a irmã mais nova, enlaçava o irmão. Para com isso, pelo amor de Deus. Mas ele persistia.
Queria acabar com a noite de todos, escornar Deus e o mundo, acordar os moradores do cortiço, da rua do bairro. O que ele mais queria era a presença do pai. Halim raramente descia. Então, aqui, para mim, aparece muito o que é que o Omar queria, né? Bom, gente, eu acho que eu posso interromper aqui e aí conversar. Prosear, como diz Letícia. Isso, vamos prosear. Nathalie, que delícia ouvir você dizer da obra, não é? Você faz assim uma imersão assim realmente na obra e né, mostrando para gente que a sua leitura ela é muito abrangente e provavelmente é alguma coisa que você já trabalha faz bastante tempo, que você tem um domínio, né? Não só da questão aí da psicanálise, mas literária mesmo, né? Fiquei aqui muito apaixonada pela sua leitura. Bom, gente, eu vou começar dizendo algumas coisas aqui, mas quem quiser falar, tá? Vai se inscrevendo aí que a gente vai passando a palavra. Quando você fala do Ratum, eu realmente tive essa sensação, Nathalie, que Manaus é uma personagem, né? A forma com que ele vai descrevendo, assim, parece que Manaus tem uma vida ali, né? Não é só uma cidade, parece que ela tem uma certa vida, uma certa força de ação, sobretudo sobre o Omar, né? Eu tive essa impressão. E eu também tive essa impressão que quando você disse sobre sustentar um não saber, né? Eu li essa obra há um tempo atrás e agora reli para o Literanálise, e nessa minha segunda leitura. Eu fiquei pensando isso, assim, até achei que era uma bobagem minha, né? Falei, nossa, parece um caminho de análise, porque tem ali, tem uma coisa de sustentar um não saber, não é? Que é parece que é o motor da obra, porque esse não saber vai te levando para frente, vai te levando para frente, e você quer saber. Então, ele é o Ratum, ele tem, assim, uma maestria em sustentar esse não saber para que você vá ali tentando este saber, não é? Então, nessa segunda vez que eu li, eu tive essa sensação. Eu falei, nossa, parece um caminho de análise, que você está ali imbuída de um desejo de saber, que é o que te motiva, não é, a continuar. Eu concordo muito contigo. Agora, quando você disse que escolheu fazer a leitura aí sobre o pai, eu achei curioso, porque quando eu leio esse livro, o que me salta aos olhos, e eu acho que não por acaso, porque eu já tenho um histórico aí de estudar o feminino, o que me salta aos olhos aí, Nathalie, é o apagamento dessa irmã, né? A Zânia, eu acho ela assim uma mulher completamente apagada dentro da obra, em contraponto a essa mãe que é a Zana, né? E aí eu lembro assim da fala da Cláudia no nosso primeiro literanálise desse ciclo, um pouco também da Slo, que falou, né, de uma mulher também aí, né, que eram as duas irmãs. Então eu tô assim com um olhar um pouco mais focado aí na mãe e na irmã. E quando você fala do pai, assim, me descortinou um outro universo. Eu agradeço a sua leitura. Porque assim, tem a mãe ali, a Zana, primeiro, ela é uma mulher. Eu fico olhando para ela assim, e pensando como uma mulher pode ser desejada por um homem. Porque ela é tão desejada por esse homem, né? Pelo Halim, ela é tão desejada por esse homem, e parece que esse desejo que ele sente por ela é uma grande segurança para ela, porque ela sabe que ela pode fazer e acontecer, que o desejo daquele homem está ali, sustentando, né, todo o fazer dela ou não fazer. E parece que nesse lugar que ele coloca ela é uma mulher ali soberana na casa, né? Inclusive sobre a filha, sobre a Domingas. Então, assim, me salta muito aos olhos esse feminino da Zana, em contrapartida, esse silenciamento da Zânia. Porque parece que essa mãe, ela é tanto que não sobra espaço para essa filha ser. Eu tenho essa sensação, né? E Concordo esses dois, plenamente. né? Ela é tão
exuberante, não me vem outra palavra. Que ela é tanto que não sobra espaço para a Zânia ser, né? E esses dois homens ali, esses dois filhos, que exatamente, Lígia, os nomes são parecidos. Eu não- agora que eu pronunciei aqui, que eu me dei conta, né? É a Zana e a Zânia, essa filha que sai da mãe aí, inclusive no nome, mas não tem espaço para ela ser nessa casa, né? Queria que você falasse um pouquinho, Nathalie, como que você vê essa relação aí materna, né? Porque a relação paterna que você colocou realmente é incrível e eu não confesso que eu não tinha olhado tanto para ela. Olha, eu não sei, até fiquei aqui na dúvida. É a Rania aqui para mim, mas continua sendo muito próximo, né? Eu não sei se, ou eu que anotei errado aqui também, depois eu posso Não, ou fui eu que conferir. nas minhas leituras me equivoquei aqui, né? Não por acaso, porque eu estava tão apaixonada de olhar para essas duas. Mas de toda forma, ela é essa filha mais nova, que é muito curioso, porque não é que ela era ninguém, assim, que não despertava interesses. Ela despertava, tinha fila de pretendentes, né? Nos aniversários lá, eles iam, cortejavam, mas ela não dava bola. Ela não queria, né? E eu achei engraçado que o Raton falando dela, né, dessa Rania, porque aí, bom, esse é um momento bem marcante do livro, ela tem uma relação incestuosa com o Nael, né, que é um sobrinho, independente de qual irmão, ele é um sobrinho. E eles ficam juntos e tal, uma vez só, mas acontece. Era um sonho, um grande sonho do Nael, assim, esse desejo incestuoso pela tia. Ela recusa esses pretendentes um atrás do outro, assim, e parece muito de um lugar de fazer birra com a mãe, porque a mãe é louca para que ela se case, né? Ela era uma mulher muito bonita, a Rania também, e ela fica recusando, ela fica sozinha. É uma posição muito de sacrifício, né? E ela diz assim, tem uma parte que fala assim, como a Rania ficava sensual na presença dos irmãos. Então, de como ela olhava esses irmãos, de como ela desejava esses irmãos, né? E aí eu fiquei pensando, lendo essa outra vez, que é com o Nael que ela fica. É o único que aparece, assim, que ela tem uma relação, né? Que ela transa e tal. E, e não é o Nael o mais perto que ela consegue chegar desses irmãos? Né? Fiquei pensando nisso, porque ela queria que juntasse a personalidade dos dois. Juntasse a personalidade do Yakub com a responsabilidade do Yakub, a prosperidade, a coisa do calculista com um pouco do ímpeto do Omar, dessa força do Omar. Então, o Raton diz assim, naquela casa, o mais normal daquela casa era doido. Para dizer assim, era tudo meio incestuoso, que ficava essa mãe alisando o filho, tirando a roupa do filho e dando banho no filho, junto com a Domingas. Porque também é bom a gente lembrar que a Domingas é essa outra personagem que passa apagada, tem essa história que no único momento em que ela tenta fazer esse retorno para a aldeia de onde ela foi arrancada, assim, porque ela também é, ela perde o pai, né? É isso também, é essa mulher que perde o pai e fica desamparada. A Zana é essa que perde o pai e também fica num luto muito profundo, a ponto do Halim topar os filhos. E o Halim também é um que não tem pai, né? Depois eu fui percebendo E os isso. filhos têm, mas não têm, né? Pois é, os filhos têm e não têm, que é essa coisa louca de ter dois e não. Como que é? Ter dois é a mesma que não ter nenhum, assim? E até o nome do Nael, quem escolhe é o Halim, que é o nome do pai do Halim. Então eu achei curioso isso também, que ele marca esse desejo. E aí os filhos, os gêmeos, aparece assim no texto, os filhos não têm filhos. Não tem filhos legítimos, assim, o Nael é filho de um deles, mas não tem filhos legítimos, realizando o desejo do pai, que era não ter filhos. Então, essa trama toda. Mas eu concordo com essa coisa de como ela se apaga. Parece que ela paga com o desejo dela, com essa castidade, para punir essa mãe tão fálica, né? Essa mãe tão, tão, tão grande, assim. É essa impressão que eu tenho, assim, de uma coisa de fazer uma oposição, assim, de poder ser diferente da mãe.
Sim, eu também tive essa impressão, Nathalie, assim, que essa garota, ela quer ali, de alguma forma, se opor à mãe, né? Essa mãe que é tão, tão, tão. Gostei de como você disse. Quem mais quer falar, gente? Ixi, tem tanta coisa para falar, né? Oi. Então, eu não li o livro. Então, Nathalie, você me deu spoiler aí adoidado. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu vou ter que me virar para responder isso aí, né? Acho que Mas, você vai acabar tendo que ler agora, hein? não, pois É o é, isso que eu ia jeito. dizer, quer dizer, serviu como estímulo, assim, sabe? Mas vamos lá. É, a Nathalie, ela sem querer antecipou, né? O que eu ia colocar, porque você falou desse lugar da mãe. Esse lugar, realmente concordo contigo, pelo que você descreveu, um lugar fálico, não é? Não é um lugar do feminino. E aí, quando você recupera essa imagem que Lacan traz, daquele crocodilo com uma bocarra, e o pai, né, como aquele graveto, o que eu ia te perguntar era que cena do livro poderia lembrar esse instante? Aí você falou, né, de todo o desenvolvimento aí da história. Então, eu faço a seguinte pergunta para ti. Não é claro que você não vai diagnosticar personagem, evidentemente, né? A gente não faz nem esse diagnóstico radical na clínica, imagine. Mas, né, o que que você acha de como esses personagens se viraram, não é, para poder lidar com essa bocarra, né? Assim, na vida, alguns desenvolvem uma fobia, outros uma psicose, né? Outros desenvolvem talvez manifestações psicossomáticas, sei lá, eu estou aqui delirando aqui, né? Mas o que você acha? Abre o É uma microfone, boa Nathalie. pergunta. Oi? Não, é que você começou a falar, seu microfone estava fechado, eu ia falar Ah, para você tá. abrir. Eu, bom, não sei muito bem como responder, mas a cena que me veio é que o pai morre. Ou seja, acontece isso. E quando esse pai morre, a mãe barra o filho. Aí a cena muda, assim. Porque esse filho começa a vituperar, assim, ofender, xingar o corpo do pai morto na sala da casa. O pai já muito decepcionado, muito amargurado, né? Com essa relação que ele vai tendo cada vez menos encontros amorosos com a Zana. Então, isso tudo vai acabando com ele. Assim. Ele perde a loja, a Rania toma conta da loja, enfim. Ele vai cada vez ficando menor, menor, menor. Mas esse pai morre e o filho vai xingar o corpo desse pai morto, assim. E aí a Zana não suporta. A Zana barra ele, assim. Aí é um ponto limite, né? Então esse amor dessa mãe também não é sem limites. Tem ali um ponto de basta. E ela barra ele e diz para ele assim, eu posso tentar encontrar, mas ela diz alguma coisa assim, você já decepcionou demais seu pai. Tá na hora de você dar um jeito na sua vida. E aí o Nael é quem coloca ele para fora de casa, tem toda uma cena assim. Achei aqui, ela diz assim, depois da morte do Halim, né, a casa começa a desmoronar. A Zana muda a forma de tratar o Omar. Ela diz para ele, agora tu não tens pai. Deves procurar um emprego e parar com essa mania de desocupado. Teu pai não suportava te ver assim. Então, de alguma forma, a impressão que dá é que esse pai, depois de morto, é que tem efeito. Foi isso que eu consegui pensar. Assim, Mas é a mãe que tem essa é função a mãe. agora, É. E o pai, né? não é um negócio do nome do pai na boca da mãe? Fiquei Alô, pensando alô, nisso. O que parou? que você acha? Oi, Nathalie, acho que travou, a gente não te ouviu. Opa. Repete sua última fala, por favor.
Eu falei assim, e não é a coisa do nome do pai na boca da mãe? Sim, Pensei nisso. O que você sim. acha, Sérgio? Isso, sim. Eu não sei muito o que eu acho, porque eu não li o livro, mas eu confio no que você está falando. Sim, E eu acho assim, que por isso que eu digo do desejo desse homem por essa mulher, né? Porque o desejo do Halim, ele sustenta, parece, essa essa mulher fálica ali, né? A Zana, ela faz o que ela quer, ela tem essa relação, vamos dizer assim, erótica, erotizada com os filhos, né? Mas tem o desejo desse homem sustenta a Zana. Então, quando ele não está mais ali, aí parece, eu tenho essa impressão de que ela desmorona. Ela não encontrando mais esse desejo desse homem ali à disposição dela, ela muda, né? E aí automaticamente também muda a posição dela com relação aos filhos, né? Então, assim, esse pai, eu acho assim, ele é muito fraco, talvez, ali como pai, né? Nessa posição aí que Lacan fala do nome do pai. Mas como um homem que dá lugar para essa mulher, ele parece ter bastante sustentação, né? Na ausência dele, que essa mulher muda de postura, né? Agora, eu achei interessante isso que você falou, né? Que assim é um romance que falta pai para todo lado, né? Falta pai para Zana, para Zana, para Domingas. E esses meninos, eles estão ali querendo que o pai, né, bote essa barra e o pai não bota. Então, assim, é um romance que falta pai para todo lado. Pois é, pois é. E você falou dessa coisa do desejo do Halim pela Zana, que realmente é, é meio chocante, assim, a gente fala assim, gente, mas que era isso, né? É uma coisa de outro mundo. E eu lembrei, não é o Freud que diz que ninguém se sente tão seguro quando está sendo amado, né? Essa coisa, e eu lembrei também, depois de pensar da questão do desejo, de um homem que toma a mulher como seu desejo, e da mulher que toma o filho, né, como o falo. Então, esse romance, eu acho que ele vai abordando isso de uma forma brilhante. Mas o Omar, eu acho que ele não faz, assim, uma fobia, eu acho que o sintoma dele fica nisso de não conseguir sair ali da barra, da saia da mãe, né? Ele fica muito frágil ainda. E tem uma parte em que, deixa eu ver se eu encontro, que o Omar, não, o Alim fala que achava o Omar fraco. Então, esse pai que acha o filho um fraco, né? Não sei os efeitos disso, assim. Quem mais quer entrar na roda aqui conversar com a gente? Acho que foi uma coisa, eu também não li todo, comecei a ler, mas a Nathalie fala muito desse Oi, livro Ilza, para você tá mim. aí? Não tinha te visto. E assim, me parece até um pouco com o caso do Hans no início, né? Que era um pai que também amava muito uma mulher, mas uma mulher muito fálica. Ela é muito fálica, e a gente sabe que na clínica tem isso, quando nasce um filho doente, muitas vezes a mãe faz isso. Até a gente fez uma televisão esses dias, né? Lá eu dizendo de um caso assim, nasce um filho doente, tudo também foi o caso que eu falei, e aí essa mãe fica muito zelosa por esse filho e o outro se sente menos amado, e aí cada um com seu sintoma vai responder de um jeito. No caso que eu contei, a pessoa vai responder sendo a que tem que tirar o 10, a que tem que ser forte, né? Esse filho que vai embora, e eu falo assim, sempre tem um prejuízo seu filho preferido também, não é só o filho rejeitado, o filho preferido, esse também que amarra-se na mãe, não vai embora, né? Ele aponta a fraqueza do pai, mas ainda quer esse pai. Eu acho que a revolta dele desse pai é que esse pai não fazia essa barra, que esse pai não fazia essa separação. É, porque, ao mesmo tempo, assim, que a fobia, que ele não fez um sintoma fóbico, mas a fobia é isso, que ela parece que está querendo. A fobia é de separar da mãe, mas na verdade é o medo de não se separar. E no caso dele, assim, ele aprontava, esse pai não via, não ouvia, ele estava dormindo. Então, nessa hora, acho que a Zana chega assim, o pai está morto, e ela tem que assumir agora essa posição, e agora seu pai está morto. E não diz Lacan que o pai tem que morrer, pai bom é pai morto, no sentido assim, que o pai tem que morrer para pegar esse documento, fazer alguma coisa, e ela diz assim, agora você vai.
E a gente vê muito isso na clínica, até se repetir. Às vezes, como diz até a terceira geração, esse filho sempre um mais oprimido e o outro mais assim, e o prejuízo para os dois. Mas eu acho que esse o preferido que não separa ainda é mais difícil para ele. É uma posição muito de ficar de objeto do outro, né? De não sair disso. E esse caso da Domingas me tocou demais, porque no meu mestrado eu falo sobre o feminino, o feminismo negro, e aí eu falo sobre uma história, né? Que tem um pouco da minha escrevência, e diz um pouco disso, da casa grande, que tem essa mulher que cuida de todos os filhos do Senhor, e aí ela tem um filho, e esse filho não tem pai. E aconteceu isso nessa história que eu conto no meu mestrado. Ninguém sabe, de um namorado, é dos namorados dos filhos que estão lá, do dono da casa, ou é da casa grande, essa mulher sem voz, né? E esse filho sem pai. Então, essa história é muito também sobre os pais, né? E aí, vocês falando da menina, eu não vi o caso da menina, não li todo, comecei a ler, mas não deu conta de ler tudo, essa correria, mas vou ler. E essa menina eu fui pensando assim, o que é ser uma mulher? Ela pergunta para a mãe, essa mulher fálica, né? Ela teve que achar outras posições, e ficava essa coisa dos dois filhos, e ela ficava aí, né? A história dela não é vista. E então, acho que como ela se achou, foi realmente se contrapondo à mãe, eu concordo, assim, foi mais ou menos o que eu pensei, assim. Belíssima a história, me chegou mais ainda para ler, essa marca também dessa funcionária, né, que não pode dizer que queria os outros e está ali servindo e não pode nem dizer quem é o pai do filho dela e dessa história assim. Aí vem, passa a mão, né, nela também, quando chega assim embriagado, e ele fazendo todo esse teatro também para chamar a atenção do pai. Assim, muito belíssima a história, assim, gostei muito, né? É isso que você falou, né, Ilza? Assim, o peso que é ser o preferido, porque ele, né, agora pensando aqui na leitura que você faz, que a Nathalie fez, porque como eu disse, eu fiquei ainda olhando muito para as mulheres ainda, os homens, embora sejam os personagens principais, eu fiquei um pouco, tive mais dificuldade para pensar. Mas assim, o peso dele ser o preferido da mãe, não é? Então, assim, ele tá pedindo socorro pro pai, porque ele tá dizendo: olha, me salva dessa mulher que tá me engolindo, né? E o pai dorme porque ele tá ali inebriado por ela e não presta esse socorro, né? Então, é realmente assim, o quanto que essa vida desbórnia do Omar, né? Essa coisa desregrada, era um pedido de socorro. E a gente vê isso na clínica, né, Ilza? Assim, o quanto que determinados isso que as pessoas falam, né? Ai, as crianças pedem um limite, os filhos pedem um limite, que às vezes é essa coisa de me salva dessa mãe que quer me engolir, né? E ele diz de primeira, né, que ele não quer ser pai. E ele não assume essa função de pai mesmo. Aí essa mulher fica toda assim. É, isso mesmo, Luciane. Sim, Essa coisa de ir contra o desejo nunca dá certo, né? Ele não quer ser pai e ele abre mão porque ele gosta dela, mas no final não dá certo. Essa coisa de ir contra o desejo nunca dá certo. realmente. E assim, é claro que a rivalidade entre os irmãos é aí um tema fortíssimo ao longo do livro todo, né? E até remete muito à coisa do bíblica, né? Do Caim e Abel. E até o Jacob, numa carta, chega a dizer assim, porque a Zana pedindo para ele se reconciliar com o irmão. Eu não vou, vou poupar uns spoilers, que é que no final acontece vingança, acontece muita coisa aí depois ainda. Mas ele fala assim: olha, se acontecer de uma vingança física, assim, na violência, vai ser de proporções bíblicas. Ele diz isso assim, né? E eu lembrei, eu acho muito curioso na história do Caim e Abel, que é a primeira morte que existe registrada, né, na Bíblia, é o Caim matando o Abel. E eu sempre achei muito curioso, porque o Omar me traz essa sensação de um cara muito debochado, ele vai lá dar um socão no professor e dá risada, hahaha, ele viu estrela e nem era de noite, né? Fala umas coisas assim, essa posição muito debochada. E eu sempre achei muito engraçado que, enfim, a resposta que o Caim dá para Deus. Quando Deus vai perguntar, cadê seu irmão, Caim? Né? Porque tem lá a rivalidade, Deus aceita o presente que o Abel deu e o que o Caim deu não foi tão bem recebido, né? Ele fica enciumado e aí leva o irmão para o mato e mata, né? Ele mata o Abel. E aí o Senhor diz a Caim, eu até recortei que eu acho muito
engraçado essa conversa. O Senhor diz a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Eu falo assim, como sei lá, tá no meu bolso, por acaso, né? Então, essa coisa de um deboche, assim, e aí tem a história do Esaú e Jacó, do Machado de Assis também. Então, essa rivalidade entre os irmãos tá aí desde que o mundo é mundo, né? Essa frase poderia muito bem ter saído da boca do Omar, né? A gente consegue imaginar ele dizendo. Exatamente. O que Exatamente. mais, gente? Quem mais quer prosear conosco? Eu vou fazer só um adendo, assim. Eu tive a oportunidade de morar em Manaus 8 anos, né? E eu não li o livro também, mas, assim, Manaus é um lugar muito especial, assim, e muito diferente do Brasil, né? E lá existe uma dualidade mesmo, né? Que tem essas questões culturais, né? Não sei se vocês sabem, lá tem o boi garantido, o caprichoso, eles têm uma festa cultural, que abriga na questão da cultura, né? Então isso é muito legal. E lá tem uma dualidade enorme, assim, é a riqueza e a pobreza, é o trabalhador e o que não trabalha, o rico e o miserável, né? Lá é uma questão muito interessante nesse sentido. Então o livro, quando você comenta, assim, parece que leva para lá. E lá tem um detalhe das mulheres também. Primeiro, esse lugar da mulher, né, de ser um objeto do homem, né? Eu acho que teve um caso do ano passado, daquele lugar lá no Amazonas, né, que as crianças eram abusadas pelos pais, né, tem uma questão muito, assim, a mulher, eles colocam assim, os homens, né, tem muito essa vida da farra, da festa, né, e a mulher, ela entra nesse lugar de dona, de cuidadora da casa, só que não ganha aquele mérito que o homem tem, né, de ser o patrão, né, de ser o patriarcado, né, então são situações bem comuns lá, né? E eu não vejo isso em outros lugares do Brasil, né? É um lugar fantástico, né? Lá é um lugar fantástico, incrível, e eu acho que o livro traz um pouco disso, né? Essa dualidade que tem, né? Desses irmãos aí, é muito bacana, muito legal. Me lembrou muito lá. Lá é colonizado pelos europeus, né? Que é época da borracha lá, tal. E lá é uma mescla também, né? Porque é a coisa do indígena, né? Que até o Cunhatã lá vem dessas meninas, né? Que são da tribo, e lá a decoração é isso, é o antigo e o novo, é o europeu com sei lá qual que é a arquitetura da floresta, né? Uma coisa assim surreal, é mágico lá. Então, se vocês puderem conhecer lá, é fantástico. E é isso. Eu acho que a gente sente um pouco isso, Robson, quando a gente lê, né? E a maestria, né, do Raton, acho que é aquilo que a Nathalie falou, talvez por essa experiência dele, né, de morar lá e por ser da arquitetura, ele consegue colocar muito disso no livro. Eu também não conheço, mas tenho vontade de conhecer, sobretudo pela narrativa do Raton. É, eu queria fazer um comentário. Eu tô aqui faz horas tentando achar onde é que eu levanto a mão. Eu não encontrei, porque não é igual no Meet, né? Não, mas Mas, aqui pode ir falando, não tem problema não. tá. Primeiro eu queria parabenizar a Nathalie, né, pela fala, sempre tão potente, tão delicada, e como você consegue acessar elementos do livro que são profundos, né, e trazer isso de um jeito tão simples, assim, pra gente. É, uma coisa que me chama a atenção, um livro, é porque a gente leu ele ano passado, né, no Cartografias, e aí eu também retomei ele hoje à tarde rapidinho, assim, mas o que eu me lembro é o narrador, assim, me chama muito a atenção a questão da memória, porque ele não é nomeado, né? Ele tem uma passagem que ele fala que ele não sabe da própria origem, ninguém sabe da infância dele, né? Então eu sinto que ele fica como um resto. Ele é um resto dessa família, né? Dessa história. E então, claro, isso tem a ver também com as minhas questões, com o que eu vou estudando, né? E então fica para mim essa coisa da origem, assim, da origem dessa família, a origem dessa cultura, né? Porque isso é um encontro entre uma brasileira lá, entre o Brasil e o Líbano, enfim, vão ficando diversas questões que vão permeando a história em termos de origem, memória, infância, né?
e o lugar que esses personagens vão ocupando nessa narrativa. E tem também a Cunhatã, né? Que é isso dos personagens indígenas também, e o lugar dela na história, que também é um não lugar, né? É isso, é uma personagem que também não traz muito a história dela, a origem dela. É isso. Obrigada, Lígia. Eu concordo super com você, assim, sobretudo quando você fala dessa delicadeza, dessa leveza da Nathalie, que é tão profunda, né? A Nathalie, ela vai falando, assim, de uma forma, assim, tão gostosa, tão leve, mas é muito profunda a leitura dela. Nossa, eu já tinha lido o livro, né? Como disse, uma vez reli e não tinha visto coisas que a Nathalie apontou, assim. Sua leitura realmente é muito de uma imersão mesmo na obra, Nathalie. Muito obrigada. Ah lá, tem alguém escrevendo aqui, ó. Prazer. É a Marina. Obrigada, Marina, pela sua participação. Aliás, quando Nathalie, nesse percurso, né, que ela faz, que vocês já elogiaram bastante, e de fato, nesse percurso de leitura que ela faz, quando ela recupera a fala de Zilda, quando ela quebra a palavra preferido, né, ferido antecipadamente, previamente, não, isso me matou aqui. Me matou assim, beleza. A gente A faz. gente dá um salto, né, na compreensão da obra. Eu lembrei que a gente está no seminário 8 lá, e tem uma hora que o Lacan fala assim: ah, esse Sócrates me mata. E a Tatiana fala isso do Lacan, né? E agora isso ficou uma coisa que a gente está brincando, assim, de ah, não sei quem me mata. Então é isso. Essa fala da Zilda também, assim, matou a pau, né? É isso. Ela condensou numa escansão toda a cena, assim, né? Eu achei incrível também. É Isso verdade. mesmo. Uhum. Nathalie, a gente já está avançando no horário, precisamos nos despedir, mas eu queria te agradecer muito por essa leitura, foi bastante enriquecedora. Quero agradecer todas as pessoas aqui que participaram, não é? É sempre muito bom, assim, eu falo que o Literanálise é essa coisa que a gente tem, assim, de um prosear, que dá vontade de falar mais, né? Mas a gente não consegue chegar ao todo da obra, né? E também é barrado pelo tempo, mas que sua leitura foi incrível, Nath, todos os comentários, agradeço muito. Seja bem-vinda ao Literanálise e volte sempre. Voltarei. E eu quero. Diga. Eu disse voltarei. Sim, sim, esperamos sua volta aí para comentar outros livros. E eu queria deixar aqui o convite para todo mundo que está aqui no dia 22 de junho. Eu vou falar um pouquinho sobre O Filho de Mil Homens. E aí eu estava pensando, Nathalie, não sei se você já leu, né, O Filho de Mil Homens, Walter Hugo Mãe, como também tem esse diálogo com essa coisa de família, né? Então eu quero deixar o convite aqui para todo mundo que também se interessa, né, por esse tema. No dia 22 de junho eu vou falar sobre O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, que eu acho que é uma obra que vai dialogar, né, com muitas das coisas que nós dissemos aqui hoje. Talvez façamos híbrido, né? Estamos vendo aí, mas eu já quero deixar aqui o convite para vocês, porque mesmo que, né, a gente faça presencial, a gente vai fazer a transmissão aqui pelo Zoom, deixar o convite para todo mundo voltar para o Literanálise aí no dia 22 de junho, tá bom? Um abraço grande a todos vocês, um bom final de semana, nos vemos em junho. Até. Obrigada, Beijo, Ciane, Nathalie. Foi um Beijo. prazer. Tchau, obrigado. Até logo. tchau, tchau. Tchau.